Vorcaro com a boca na mentira. O ministro André Mendonça pegou Daniel Vorcaro tentando manipular a própria delação premiada para proteger figurões da República, como, por exemplo, o senador Ciro Nogueira e o ministro Alexandre de Moraes. Quando a Polícia Federal ouviu a delação do Vorcaro naquilo que referia-se, por exemplo, ao Ciro Nogueira, a polícia já sabia das informações que levaram à operação contra o Ciro Nogueira. E ainda assim tiveram de ouvir o Vorcaro falar que o Ciro Nogueira era praticamente um santo. Olha, eu vou te mostrar o que exatamente o Vorcaro buscou esconder sobre o Ciro Nogueira e sobre o Alexandre de Moraes. Vou te contar o apelido que a delação, o capítulo da delação ganhou nesse ponto em que se refere a esses dois personagens e também te explicar que a delação do Vorcaro está sob o fio da navalha. É muito, mas muito provável que ela não seja homologada pelo ministro André Mendonça. E aí, ficaremos sem delação? Eu te explico agora. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que você, antes de qualquer coisa, se inscreva aqui no nosso canal e deixe o like nesse vídeo. Muito bem, 3 matérias publicadas pela CNN por Caio Junqueira, pela Globo, Malu Gaspar, e pela Folha, da Mônica Bergamo, cravam a mesma coisa. O ministro André Mendonça está fulo da vida junto dos investigadores da Polícia Federal em relação ao Vorcaro. Eles avaliam que o Vorcaro e também os seus advogados estão manipulando a delação para proteger determinadas pessoas e para escolher quem delata. Vamos aqui nos lembrar, e a gente fez vídeo sobre isso no canal, que há alguns dias o advogado Juca, que é um dos advogados do Vorcaro a respeito da delação, encontrou-se num hotel de Brasília com um ministro do TSE que é aliadíssimo do Moraes. Então as histórias aqui vão ficando estranhas, não apenas há uma possível manipulação, como também até vazamento de informações para possíveis delatados. O ponto, meus caros, é que se a coisa seguir assim, não vai haver delação do Vorcaro. O Mendonça não vai homologar essa delação. E aí, como é que fica? O que vai acontecer? Bom, se isso acontecer, a carta na manga do Mendonça e dos investigadores da Polícia Federal são Fabiano Zettel, que é cunhado do Vorcaro e operador financeiro do esquema todo e que está disposto a falar, e também o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, que também já demonstrou interesse em falar. Portanto, tem uma fila de delações e se o Vorcaro não está a fim de fazer um trabalho sério, outras pessoas talvez queiram suprir essa lacuna deixada por ele. A Malu Gaspar, inclusive, revelou hoje que os investigadores, quando leram o anexo que se referia ao Ciro Nogueira, o anexo da delação do Vorcaro, eles criaram um apelido interno para esse capítulo que é, aspas, a beatificação de Ciro. Sabe por quê? Porque o Vorcaro simplesmente omitiu tudo o que os investigadores já sabiam, por exemplo, da mesada de R$500 mil, da mesada de R$300 mil, do imóvel emprestado pelo Master e pelo Vorcaro para o senador, e assim por diante. Tudo isso foi omitido da delação, e inclusive ele só disse, Vorcaro, na delação, coisas positivas a respeito do senador Ciro Nogueira. E os policiais já sabiam de tudo, claramente viram o Vorcaro mentir na cara dura, mentir na cara deles, e ficaram bastante indignados com isso. Ou seja, o Vorcaro tentou poupar o Ciro Nogueira e isso foi percebido de cara pelos policiais. Outro personagem que tentou ser poupado foi o ministro Alexandre de Moraes, em relação ao contrato de 129 milhões de reais, e que a gente sabe que no dia da sua prisão mandou uma mensagem para o celular do Moraes dizendo: conseguiu bloquear? Bom, isso não foi explicado pelo Vorcaro. Ele não reconheceu nem a mensagem na delação e nem reconheceu também as diversas ocasiões em que encontrou-se com o ministro Moraes, inclusive para fumar charuto, beber vinho no bunker da casa dele. Nada disso estava na delação e é óbvio para a imprensa, para os investigadores e para o ministro André Mendonça que o Vorcaro com isso estava mentindo. Portanto, meus caros, essa relação frequente com Moraes foi poupada na delação e assim uma delação dessa não serve. O ponto é esse: o Mendonça tem na manga uma carta que é o Fabiano Zettel e também o ex-presidente do BRB, cunhado e operador financeiro, que pode entregar tudo o que o Vorcaro tem tentado esconder.
os advogados do Vorcaro que se cuidem. Já há nos bastidores até a ideia ou, enfim, a informação de que o Vorcaro está pensando em trocar de advogado, talvez para mudar a estratégia que está sendo até agora omitir e mentir a respeito das pessoas que ele conhece e das coisas que ele fez. Enquanto isso, a delação do Vorcaro entra na fila do desastre antes mesmo de ser homologada. Vamos acompanhar aqui tanto o que vai acontecer com a delação do Vorcaro, como também a respeito das demais delações que entram numa fila de espera, só esperando o Vorcaro errar em definitivo, só esperando o Vorcaro sair da frente para esses outros personagens aparecerem e dizerem tudo aquilo que o Vorcaro até agora não tem coragem de dizer. Vorcaro, meu caro, você quer se livrar assim da cadeia? Com certeza você vai ficar na cadeia e ainda vai ficar sob risco. Um abraço.